Há algo que o mundo jamais poderá oferecer por mais recursos, conhecimento ou tecnologia que possua: a sabedoria que vem do alto. Ela não é simplesmente inteligência ou acúmulo de informações. Sabedoria verdadeira é um dom divino que nos ancora quando os ventos da vida sopram com força. Ela nos ajuda a discernir caminhos, evitar armadilhas e tomar decisões que agradam ao coração de Deus. Enquanto tudo ao nosso redor pode parecer caótico, confuso ou até mesmo sem sentido, a sabedoria do Senhor traz equilíbrio à alma. Ela é luz no meio da escuridão. E o mais belo disso tudo, Deus não exige perfeição para compartilhá-la conosco. Ele não está procurando pessoas que sabem tudo, mas corações dispostos a depender dele. Você não precisa de um diploma em teologia, nem de anos de experiência espiritual para receber essa sabedoria. Deus não é mesquinho. Ele não impõe testes antes de abençoar. Pelo contrário, ele convida. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Essa promessa é poderosa. Deus não nos rejeita quando temos dúvidas. Ele não vira o rosto quando estamos confusos. Ao contrário, ele abre as mãos e nos diz: receba minha sabedoria, deixe-me guiar você. Isso revela o imenso amor dele por nós. Se isso falou ao seu coração, escreva: Senhor, quero viver sob tua sabedoria. A sabedoria de Deus não é algo abstrato ou distante. Ela é viva, prática e acessível. Um dos principais meios pelos quais ele nos transmite essa sabedoria é por meio da sua palavra. A Bíblia não é apenas uma coletânea de textos antigos ou conselhos morais. Ela é a própria respiração de Deus em forma escrita, carregada de direção, discernimento e revelação. Quando abrimos suas páginas com um coração sincero, não encontramos apenas mandamentos frios, mas revelações que tocam nossa alma. Cada versículo é uma semente de entendimento. Cada história, um espelho onde vemos nossas próprias lutas, e cada ensinamento, uma bússola que nos aponta para o caminho eterno. A Bíblia nos mostra como viver com verdade, compaixão e coragem em meio ao mundo que tantas vezes valoriza o oposto. Um exemplo marcante é o capítulo 11 de Provérbios, onde vemos a sabedoria divina aplicada ao cotidiano. O versículo 1 diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Isso nos mostra que Deus se importa profundamente com a integridade. Ele não olha apenas para ações externas, mas para as intenções do coração. Seja nos negócios, nas amizades ou nas pequenas escolhas do dia a dia, ele nos chama a agir com justiça, porque isso reflete o seu caráter. Essa sabedoria nos convida a sermos verdadeiros quando seria mais fácil fingir, a sermos justos quando seria mais cômodo ceder e a mantermos a retidão mesmo quando ninguém está olhando. Se essa verdade tocou o seu espírito, escreva: ensina-me a viver com integridade, Senhor. O versículo 2 de Provérbios 11 nos ensina algo essencial. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Há algo profundamente revelador nessa verdade. O orgulho nos cega. Ele nos convence de que sabemos tudo, que não precisamos ouvir conselhos, que não temos nada a aprender. Mas a humildade, essa virtude tantas vezes subestimada, é a porta de entrada para a sabedoria verdadeira. A pessoa humilde reconhece que não sabe tudo e por isso está sempre disposta a aprender. Ela não tem medo de pedir ajuda, não se envergonha de buscar orientação, não resiste à correção amorosa. E é nesse espírito de abertura que Deus derrama sua sabedoria como chuva sobre uma terra sedenta. Quantas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus porque estávamos ocupados demais defendendo o nosso ponto de vista? Quantas decisões erradas foram fruto de um coração orgulhoso que não quis parar para perguntar: Senhor, o que tu queres? A humildade não é fraqueza, pelo contrário, é força sob controle. É coragem para admitir: não sei, mas confio em quem sabe. E essa confiança abre caminho para algo poderoso: crescimento. Crescimento espiritual, emocional, relacional. Quem caminha em humildade se torna mais sábio, mais sensível à direção de Deus, mais apto a viver de forma que glorifique ao Senhor. Se você deseja esse tipo de sabedoria, comente:
Como ser humilde para aprender, Senhor. Outro versículo impactante de Provérbios 11 é o verso 4. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a justiça livra da morte. Em um mundo que constantemente valoriza status, fama e bens materiais, essa verdade é um convite à reflexão profunda. Somos ensinados a buscar o sucesso, a acumular, a subir degraus. Mas Deus nos lembra que nenhum desses tesouros terrenos tem poder para sustentar a alma no dia da angústia. A verdadeira segurança não está no saldo bancário, nos títulos ou nas conquistas visíveis. Está na justiça. Não a que vem de nós mesmos, mas a que vem de uma vida alinhada com os valores do reino. A justiça que se manifesta em escolhas íntegras, em corações limpos, em atitudes que espelham o amor e a verdade de Deus. Em tempos de crise, quando tudo parece desmoronar, é essa justiça que nos mantém de pé. É ela que nos livra da morte interior, da desesperança, do medo sufocante. E essa justiça nasce da sabedoria divina. Da sabedoria que nos ensina a viver com propósito eterno e não apenas com metas passageiras. O que realmente permanece quando tudo que é terreno é abalado? A vida vivida diante de Deus com reverência e retidão. Essa sim atravessa as tempestades e permanece firme. Se isso falou ao seu coração, escreva: Senhor, que minha vida seja guiada por valores eternos. Em Provérbios 11:8, lemos: O justo é libertado da angústia e o ímpio a recebe em seu lugar. Essa declaração é mais do que um princípio espiritual. É uma promessa de fidelidade divina. Deus vê, Deus cuida e Deus age. Às vezes parece que os justos sofrem enquanto os maus prosperam. Parece injusto quando aqueles que fazem o bem enfrentam dificuldades e os que vivem sem temor de Deus desfrutam de conforto. Mas a palavra nos lembra que a história não termina no que os olhos podem ver. Deus conhece os bastidores. Ele sabe onde cada coração está enraizado e ele age no tempo certo. O justo pode até passar por aflições, mas ele não permanece nelas. Deus prepara saídas, envia socorro, abre caminhos no deserto. Ele livra não apenas do mal visível, mas do mal oculto, das armadilhas que nem imaginamos que existiam. A sabedoria nos ajuda a caminhar por esses caminhos ocultos, confiando mesmo quando não entendemos. É por isso que buscar a sabedoria é buscar também proteção. Quem anda segundo os princípios de Deus encontra não apenas direção, mas abrigo. E isso não significa ausência de lutas, mas certeza de livramento. O Senhor é o nosso escudo, nossa torre segura, nosso refúgio no dia mau. Se você crê nesse cuidado divino, comente: Eu confio na proteção do Senhor. A sabedoria de Deus é mais do que uma resposta para momentos difíceis. Ela é um estilo de vida. Ela molda as nossas atitudes, afeta os nossos relacionamentos e influencia cada decisão. Quando buscamos essa sabedoria intencionalmente, deixamos de viver no automático, passamos a caminhar com propósito, guiados por algo maior do que as nossas emoções ou circunstâncias. Muitas vezes a sabedoria começa com uma simples pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Essa pergunta abre portas que antes pareciam trancadas. Ela nos leva a silenciar as vozes ao redor e até as nossas, para escutar a voz de Deus com clareza. Quando escolhemos a voz de Deus em vez da voz dos nossos sentimentos, somos transformados. Quando estudamos a palavra não apenas para saber mais, mas para ser mais parecidos com Jesus, somos moldados por dentro. A sabedoria começa a tomar forma em nós. E não apenas nos abençoa, mas abençoa também quem está ao nosso redor. Filhos se desenvolvem à sombra dessa sabedoria. Amigos encontram consolo em nossas palavras. Comunidades são edificadas com a luz que Deus derrama por meio de vidas que o ouvem. É impossível viver com a sabedoria do céu e não impactar a terra. Se você deseja ser esse instrumento de sabedoria, escreva: Senhor, usa a minha vida para espalhar a tua luz, Senhor. Vivemos em um mundo sedento por respostas. As pessoas correm atrás de provisão, oportunidades e mudanças. E tudo isso tem o seu valor. Deus se importa com cada detalhe da nossa vida.
Ele ouve nossas orações por portas abertas, por cura, por restauração. Mas há um pedido que muitas vezes esquecemos de fazer. Senhor, dá-me sabedoria. Sabedoria não chama atenção como um milagre instantâneo. Ela não se exibe, mas ela sustenta. Ela transforma silenciosamente a forma como vemos a vida, como reagimos às provações, como amamos as pessoas, como enfrentamos as batalhas. Sabedoria é o alicerce que sustenta o edifício da fé. Por isso, nunca subestime o valor de pedir por sabedoria. Quando você pede a Deus que abra os seus olhos, Ele te mostra o que está por trás das situações. Quando você pede que Ele encha o seu coração de verdade, Ele te fortalece contra o engano, a dúvida e o medo. E o mais belo, Ele dá com generosidade, sem repreensão. Essa sabedoria não é teórica, ela se torna viva em cada gesto seu. Ela está no tom com que você fala com os filhos, no jeito que lida com o dinheiro, na maneira como responde às críticas, na decisão de perdoar mesmo quando dói. Ela transforma pessoas comuns em colunas de firmeza em um mundo instável. Se isso tocou o seu coração, escreva: Senhor, quero sabedoria para cada área da minha vida. Quando a sabedoria de Deus entra, ela muda tudo. Ela muda o tom da nossa voz, o ritmo dos nossos passos, o foco dos nossos pensamentos. Quem anda com sabedoria passa a falar com mais gentileza, a ouvir com mais atenção, a decidir com mais responsabilidade. Não se trata de viver de forma perfeita, mas de viver de forma guiada, e isso faz toda a diferença. A sabedoria transforma a maneira como lidamos com as tentações. Ela nos ensina a não flertar com o que sabemos que pode nos destruir. Nos dá discernimento para reconhecer armadilhas disfarçadas de boas oportunidades. Ela não nos faz paranoicos, mas nos torna sensíveis ao que é verdadeiro e duradouro. Essa sabedoria também refina os nossos valores. Começamos a valorizar o caráter acima do carisma, a integridade acima da performance, a obediência acima da visibilidade. E esse processo interior começa a moldar nosso comportamento externo. Passamos a viver não para agradar ao mundo, mas para agradar a Deus. Ser sábio é mais do que ter conhecimento. É ter um coração ensinável, um espírito calmo, uma alma firmada na verdade. É escolher o certo mesmo quando é mais difícil. É permanecer fiel mesmo que ninguém esteja olhando. É confiar no caminho de Deus, mesmo que não entendemos o porquê. Se essa mensagem falou com você, escreva: Senhor, ensina-me a andar pelo teu caminho, ainda que seja estreito. A sabedoria que vem de Deus não apenas nos guia, ela nos transforma. Ela corrige o rumo, limpa o coração e alinha os nossos sonhos com os planos do céu. Em Provérbios 3:13 está escrito: Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento. A verdadeira felicidade não está em alcançar tudo o que queremos, mas em viver sob a direção de Deus. A sabedoria não promete uma vida sem dificuldades, mas assegura que mesmo nas dificuldades há direção. Ela é como uma árvore plantada junto às águas, dá fruto no tempo certo, não murcha, não desiste. E como tudo que cresce, exige cuidado, constância e profundidade. Não podemos buscá-la superficialmente ou apenas em emergências. Sabedoria é cultivada na oração, na escuta da palavra, na rendição diária da nossa vontade à vontade de Deus. Essa sabedoria nos livra de caminhos perigosos, de decisões impulsivas, de alianças equivocadas. Ela nos ajuda a discernir o que é bom, mas não é de Deus. Ela nos treina a esperar o tempo certo, a ouvir mais do que falar, a servir em vez de querer ser servido. E quanto mais andamos com ela, mais ela molda o nosso caráter. Passamos a viver com mais leveza, com mais verdade, com mais propósito. Ela se torna um ritmo invisível que embala nossos dias. Se você deseja viver nessa leveza e propósito, escreva: Quero ser guiado pela sabedoria do alto todos os dias. Senhor, Tu és a fonte inesgotável de sabedoria. Sem Ti, estamos perdidos, confusos, andando em círculos sem direção.
Tu conheces cada detalhe da minha vida, cada dúvida, cada medo, cada sonho escondido. Por isso, hoje, humildemente, eu me coloco diante de Ti e peço: enche meu coração com a Tua sabedoria. Não quero uma sabedoria que impressione aos homens ou que me traga fama ou sucesso terreno. Quero a sabedoria que guia, que corrige, que transforma. Quero aquela que me faz amar mais, perdoar mais, servir mais. Que me ajude a andar com integridade, mesmo quando ninguém estiver olhando. Que me guie a tomar decisões que reflitam o Teu caráter. Pai, cubra minha vida com a Tua graça quando eu falhar. Levanta-me quando eu cair. Protege-me das armadilhas do orgulho e da presunção. Dá-me um coração dócil, aberto para aprender, para ouvir, para crescer. Que eu possa ser uma luz no meio da escuridão, um testemunho vivo do Teu amor e da Tua sabedoria. Eu entrego a Ti meus pensamentos, meus planos, meu futuro. Confio que Tu me guiarás no tempo certo e da maneira certa. E enquanto caminho, que a Tua paz me acompanhe, a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, eu oro e confio. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva: Amém, Senhor.